de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando, comentando um pouco da entrevista coletiva do Abel Ferreira. O Fernando prometeu que esse ano ele ia talvez se dedicar um pouco mais, que entrevista coletiva ano passado era algo que ele não faria mais, mas acho que virou alguma chavinha na cabeça dele que esse ano ele falou que ia ficar mais próximo das situações e acontecimentos do Palmeiras e trazer isso e alimentar o seu canal com isso. Cara, eu já dei feito vídeo praticamente diariamente sobre o Palmeiras e um assunto aqui, um assunto ali, eu acabo pescando e pegando e colocando aqui no canal, trazendo aqui no canal, que eu acho que é bem interessante pra gente poder comentar. Esse vídeo do Fernando da entrevista coletiva, eu acho que tem, se eu não me engano, 40 minutos, só que, pô, reagir a um vídeo de 40 minutos seria um pouco improdutivo aqui pro canal, porque ficaria um vídeo de mais de 1 hora, e ninguém tem saco para ficar assistindo um vídeo de mais de 1 hora. Então, eu resolvi cortar e pegar pelo menos uns 8 minutos do começo do vídeo do Fernando, justamente porque dá início realmente à entrevista coletiva, e o Fernando já dá algumas opiniões bem interessantes para a gente poder reagir e comentar em cima disso. E, obviamente, para você que quer acompanhar a entrevista ou mesmo o vídeo completo do Fernando, o link vai estar aí na descrição, tanto do canal dele como também do vídeo em questão. E aqui no canal, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Lá no X eu tô como Fala Insta, tá? Aqui, ó, Fala Insta, beleza? Quem puder seguir, agradeço de coração. Hoje eu movimentei algumas publicações ali, né? A respeito da permanência do Abel. O Abel que falou aí a primeira vez com os torcedores, né? Falou aí a respeito de calendário. No primeiro dia que ele fala, ele já fala de calendário. Lembrando que ele elogiou as mudanças e agora ele já começa a falar dessas próprias mudanças que ele mesmo elogiou no ano passado. Não dá pra entender, né? E a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Esse seguidor ou não aqui, ele fez uma postagem assim: que orgulho do meu time. E aí, cara, o título do vídeo, eu acho que ele diz muito. E é bom lembrar que você não viu o teu time ganhar do Porto, tá? Apesar de estar meio roxo aqui a camisa do Porto. Você não viu o teu time ganhar da Inter. Você não viu o teu time ganhar do Chelsea. Você não viu o teu time ganhar do PSG porque o técnico é o Abel. Ele já teve várias oportunidades de ganhar de Chelsea, várias oportunidades de ganhar de clube europeu, e ele vai sempre falhar. Ele vai sempre falhar. Enquanto não tiver algo a provocar ele e os jogadores, ele não consegue. É importante, né, lembrar que isso daqui foi uma estreia de campeonato, e que sim, a atuação do Palmeiras foi boa, mas não foi uma vitória. Esse time aqui ganhou, esse time aqui ganhou, esse time aqui ganhou. Ponto. É o que eu acho. Né? Depois que o Mundial terminou, qual foi o único time que não ganhou de time europeu? O Palmeiras. O Palmeiras comandado por quem? Por Abel Ferreira. É importante lembrar isso para esse começo de temporada, porque as pessoas tendem a esquecer. No entanto, Bom, antes que o Fernando continue, realmente, então, acho que todo mundo sabia que o Abel ia iniciar a primeira coletiva reclamando, porque é algo que ele já faz isso de costume, já tá, acho que no automático dentro dele, de reclamar das situações. Então, quando ele elogia alguma coisa, pode realmente estranhar que de repente depois ele vai acabar reclamando. E sobre o Palmeiras no Mundial, eu acho que o jogo que o Palmeiras fez contra o Porto, o primeiro jogo, foi realmente um jogo muito... acho que deveras interessante, porque tava todo mundo achando que os europeus iam passar o carro em cima dos times brasileiros, e o próprio Palmeiras demonstrou que isso não seria tão fácil assim. O problema foi os próximos jogos, em que o Palmeiras não conseguiu demonstrar o seu futebol. No primeiro jogo contra o Porto, o que faltou foi realmente a bola ter entrado dentro do gol, porque o Palmeiras fez um jogo muito bom. Mas nos outros jogos, realmente, o Palmeiras demonstrou talvez uma preguiça mesmo de realmente enfrentar da melhor maneira possível os times europeus. Os outros times brasileiros que estavam disputando o Mundial souberam muito bem o que fazer e tiveram uma ótima participação. Igual o Fernando disse, o único clube brasileiro dessa Copa Mundial de Clubes foi o Palmeiras, que não conseguiu ganhar. E isso realmente é uma marca bem vergonhosa, porque já é um time que todo mundo zoa que não tem Mundial, e agora tem mais uma situação de zoação mesmo, de gastação, e ele vai, obviamente, enfatizar que o comandante dessa época era o Abel Ferreira, justamente porque
o Abel, apesar de ter conquistado e ter chegado a esse patamar no Palmeiras de ser talvez o melhor técnico do clube, ao mesmo tempo vem colecionando várias frustrações, que isso vai realmente deixando o torcedor muito ferido com tudo isso. Vários vices e essa participação na Copa do Mundo de Clubes que foi realmente vexatosa. Uma coisa que a gente percebe nos comentários, olha só, se vocês passarem e olharem os comentários, já mudou bastante o parâmetro da torcida, né? Já mudou bastante. O torcedor já não tá caindo em qualquer faláciazinha, né? Então é importante vocês darem uma lida como que foi os comentários nas redes sociais aí sobre o Abel Ferreira, sobre a fala do Abel Ferreira e sobre o retorno do Abel. Beleza? Então, quem puder, segue lá no Twitter. Tá sendo sem massagem, os posts vai continuar sendo assim. Entendeu? Vai continuar sendo assim. Então, quem puder, dá uma passadinha lá. Peço o like de quem tá chegando no vídeo. A gente não assisti, só vi aquele corte que ele fala do calendário. E resolvi deixar pra gente fazer isso aqui junto. Então, peço pra quem tá chegando deixar o like e se inscrever, ativar o sininho. E vamos ver aí o que disse o Abel Ferreira no quadro Fala Verdão da TV Palmeiras. Bora lá? Sentado na mesma cadeira de há 5 anos atrás e um mês, sensivelmente. E o meu discurso não pode ser diferente. O meu discurso sempre foi de seriedade, de trabalho, de entrega, de ter uma equipa sempre competitiva e sempre pronta a lutar por títulos. Sim, não podemos negar que o ano passado tivemos todos, os nossos torcedores, todo o nosso staff, todos os nossos jogadores, a dor e a frustração de quem não consegue alcançar títulos. Fomos vice em 3 competições, fizemos um Mundial que prestigiou não só o futebol brasileiro, mas como a instituição. É o primeiro contraponto. O Mundial que o Palmeiras fez não prestigiou futebol brasileiro nenhum. Ganhou do Al-Ahly com dificuldade, enfrentou o Inter de Miami, sofreu e fez um bom jogo contra o Porto. Contra o Chelsea é a mesma coisa de sempre. Ganhou do Botafogo, contra o Chelsea é a mesma coisa de sempre, né? A gente sempre sabe que vai perder pro time europeu, só não sabe de quanto, né? A gente sempre sabe. Se tratando de Palmeiras de Abel Ferreira, você já sabe que vai tomar pau de time europeu, você só não sabe de quanto. Esses times aqui orgulharam o futebol brasileiro, porque eles venceram os europeus. Então, Botafogo venceu o europeu, Flamengo venceu o europeu e venceu categoricamente, e Fluminense venceu muito bem a Inter e disputou muito bem com o Borussia. Essa coisa do Abel Ferreira puxar pro Palmeiras o que as outras equipes fizeram no Mundial é feio pro trabalho dele, porque dos 4 técnicos que fizeram um trabalho para o Mundial, o Botafogo tinha um período de transição que não dava pra esperar muito, o Palmeiras foi o terceiro melhor. Por que ganhou do Botafogo? Porque ganhou do Botafogo. Agora, ele senta ali na janelinha do que o Flamengo fez, do que o Fluminense fez. O Palmeiras fez a mesma coisa que faz sempre. A mesma coisa. Dificuldade de jogar, dificuldade de se impor. É importante a gente lembrar isso, porque senão fica no passado parecendo, né, que o nosso empate com o Porto foi uma coisa assim que orgulha, né, o futebol brasileiro, que realmente elevou o patamar. Não, naquele primeiro momento parecia um bom começo no Mundial. As equipes brasileiras foram jogando e foram mostrando algo melhor. Tanto é que venceram, né? E o que jogou o Arias, né, pelo Fluminense, não tá escrito, né? O que ele jogou e que seria para nós um baita de um reforço aí, não tá escrito. Jogou demais, carregou o Fluminense aí no Mundial de Clubes, na minha opinião. Olha, de fato, o que o Fernando vem falando e vem sentido em tudo isso que ele está dizendo é obviamente bem sincero e correto, dito com todos os fatos que aconteceram. O que eu estava pensando enquanto estava vendo o que o Abel estava falando, pelo menos nesse início de coletivo, é o que ele estudou para falar tudo isso que ele está falando. Rapaz, porque o cara chegar e falar que tivemos um ano ruim, o ano passado, de vários vices, que eu não sei o que lá. Vices esse que ele teve total participação, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Nos bastidores, jogando a toalha. E isso é muito importante, igual o Fernando falou, muito importante de ser, não só ser levado em conta, mas a gente deixar realmente registrado. Porque igual ele disse, memória brasileira, cara, é fraquíssima. As coisas podem ser mudadas muito bem se você conta as coisas de uma maneira bem mais florida, bem mais interessante. Então, o Palmeiras, nessa Copa Mundial de Clubes, realmente teve uma participação, eu não diria vexatosa,
mas também pode ser agregada a isso, porque foi o único clube que não ganhou de nenhum clube europeu. O único clube brasileiro que não ganhou de nenhum clube europeu. E se esperava muito de tanto do Flamengo como do Palmeiras chegar o mais longe possível, e quem conseguiu essa façanha foi o Fluminense, que para mim dos 4 era o time mais fraco e conseguiu chegar mais longe. Então, óbvio que o ano do Palmeiras do 2025, eu não diria que é um ano só para se esquecer, mas que se tem que usar como exemplo de atitudes que não devem ser tomadas novamente. Desistência de campeonatos, como eu posso dizer, uma falta de vontade mesmo de realmente mudar a situação do jogo. E isso a gente não tem visto no Palmeiras de forma alguma. Instituição Palmeiras, quer em nacional, quer internacionalmente. Fazendo aqui uma retrospectiva e projetando o futuro, eu acho que fica bem evidente que o Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa que chega, e como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos, e é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda, em todos os jogos, estarmos unidos, estarmos juntos, para que possamos recomeçar uma nova época, não digo repetir, mas fazer melhor que aquilo que fizemos o ano passado. Eu acho que... Projetando o futuro, alguém entendeu o que é o projetar o futuro? Ah, tá, que vai continuar competitivo, com ou sem Abel. Com ou sem ele, o Palmeiras continua competitivo. Até porque o Flamengo já ganhou com mais um técnico diferente. É papo daqui a pouco o Flamengo contratar outro no lugar do Felipe Luiz. Que coisa, não? Então, assim, projetando o futuro, o Palmeiras vai seguir ganhando. Aliás, não vou prometer vitória, vou prometer que a gente segue competindo, com ou sem ele. Ou seja, a influência do Abel Ferreira é nenhuma, então, né? A influência nenhuma, porque o Palmeiras sempre competiu. Sempre competiu o título antes do Abel, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Então, assim, tá, entendi. Projetar futuro o Palmeiras vai seguir, independente de Abel Ferreira, disputando o título, certo? É isso, né? Não prometo que vai ganhar, mas prometo que vai estar lá em cima. Mas é óbvio que vai estar lá em cima, né? Mas é óbvio, sempre esteve. Sempre esteve. Ou eu torço por outro time, não sei. Sempre esteve. Uma outra coisa também que é bem interessante que possa agregar ao que o Fernando está falando é ele dizer que vai realmente competir, que esteve aqui há 5 anos e prometeu que estaria sempre competindo em todas as competições e coisa parecida. Só que aí ele esquece de falar, né, que teve aí um pré-contrato assinado para ele tentar sair. Todo ano a novela Abel pra, eu não aguento mais esse campeonato, esse calendário, eu não sei o que lá. Isso aí ele esqueceu de mencionar, né? De que praticamente nos 2 últimos anos ele deu aquela forçada de barra pra justamente sair fora do Palmeiras. Porque do jeito que ele tá falando, parece que ele fez um contrato só de 5 anos. Literalmente do tipo, eu vou fazer um contrato aqui com o Palmeiras de praticamente 5 anos. Mas esquece de talvez mencionar, e é óbvio que ele não vai mencionar, toda a novela que foi durante os anos anteriores, essa novela de renovação. A novela do eu tô cansado, não aguento mais o calendário, que eu não sei o que lá. Foda, né, cara? É foda, porque realmente, se uma pessoa chega e só acredita no vídeo que tá sendo passado pra gente, no caso da entrevista do Abel, assim, foge muito da realidade do que está realmente acontecendo no Palmeiras. Há 10 anos que o Palmeiras disputa títulos. Há 10 anos. O Abel tá 5 dos 10. Em 5 pra trás, o Palmeiras disputava os títulos. Em 5 pra frente, continuou disputando. Ou seja, mais do mesmo, né? Mais do que normal, né? Os torcedores mais atentos e que seguem o clube foram percebendo que ao longo destes anos fomos construindo uma relação. Não só dos torcedores, mas também entre o treinador e a diretoria, entre o treinador e a comissão, entre o treinador e os jogadores. Falei-vos há 2, 3 anos atrás que ser palmeirense era um estilo de vida. Se vocês prestarem atenção a muitas declarações que nós fomos fazendo, ou que eu fui fazendo, vocês conseguem constatar isso. Como disse, neste mesmo local que era um... Conheço um palmeirense de verdade que vai preferir que o título fique com o Corinthians de par ou ímpar. Então, já para deixar claro para esse senhor que para ser palmeirense de verdade, é importante que você não prefira que o título fique com o seu rival. Lembra aquele amigo aqui que brigou comigo na Twitch? Não, vou torcer para o Corinthians, assim o Abel cai. O Corinthians ganhou 2 títulos, o Abel tá aqui. Alguém avisa ele para mim, por favor? Se for amigo dele, alguém aqui do chat. Avisa aquele amigo lá. Esqueci o nome dele. Sou Direse.
Soldirese, um abraço pra você. O Abel tá aqui, tá vendo como eu tava com razão? Não adianta, ele podia ter perdido 3 títulos pro Corinthians que ele ia estar aqui. Tá vendo que ele tá aqui, ó? 2026, ó. Olha ele aqui, ó. Perdeu pro Corinthians 2 títulos. Lembra que você falou, vou torcer para o Corinthians ganhar, porque assim o Abel cai. Tá aqui, ó. Caiu? Caiu? Então é importante lembrar o Abel Ferreira que não pega bem a um palmeirense querer que o Corinthians ganhe 2 títulos. Mas eu tava certo, né? Naquela briguinha. Eu falei? Não, mas é porque vai cair, porque só assim ele vai cair. Tá aqui, ó. Caiu? O Abel Ferreira caiu. Ah, não, né? Então assim, o tempo mostra, né? O tempo mostra, né? Cara, é uma situação em que o torcedor chega e fica torcendo realmente pro rival ganhar alguma coisa pro seu técnico sair, que é que acho que a torcida chegou, ou chegou ao fato de fracasso mesmo, porque acho que esse ano mesmo, o ano passado, do ano de 2025, o Abel balançou mesmo realmente com a perda do Paulistão para o Corinthians e coisa parecida, e alguns outros confrontos também. Mas eu acho que não dá pra esperar só disso, só dessa situação realmente pro treinador cair fora. A avaliação tem que ser em cima do elenco que foi posto, do que está acontecendo em toda a situação. E eu acho que dos bastidores a Leila tinha ciência de muita coisa. Tudo aquilo que a gente viu nesse documentário, a Leila estava totalmente ciente de tudo isso. E aí perceber que o clube meio que ficou submisso ao treinador para sua renovação, mesmo sabendo de toda essa situação dos bastidores, eu acho que é realmente bem vexatoso. Eu entendo mais ou menos o que o Fernando sente quando ele pensa, olha para o treinador e pensa, caralho, esse cara é realmente o dono do clube? É esse cara que a gente tem que esperar que faça a diferença esse ano? Porque o ano passado ele entregou tudo, e igual eu falei, esse documentário que foi feito em que o Abel entrega os pontos no Brasileirão, pra mim isso aí é motivo de demissão. Para uma instituição que tem estruturado muito bem a sua equipe e também investido muito no futebol. O Palmeiras ano passado investiu mais de 700, eu não sei se é 700 milhões, acho que é 700 milhões na sua equipe para justamente poder formar uma equipe bem estruturada para o Abel, para ele chegar numa das competições mais importantes para o clube e do Brasil e falar, não dá mais. Tendo a possibilidade, obviamente, de ser campeão. Porque você falar que não dá mais, não conseguindo mais ser campeão, tudo bem, cara. Agora, chegar e falar não dá mais, tendo uma alta possibilidade ainda de ser campeão, isso é realmente vergonhoso e vai ser, obviamente, uma mancha na carreira do Abel. Então essa foi a minha análise, ou mesmo a minha reação sobre esse pedaço da coletiva do Abel Ferreira. Eu senti que a coletiva estava realmente muito boa para si. Reagir e assistir. Se pudesse, eu assistia muito mais tempo, mas é igual eu falei, pro vídeo não ficar muito longo, não ficar realmente improdutivo, eu resolvi só cortar um pedaço e trazer aqui para vocês, porque realmente é uma situação bem complicada, bem estranha, tudo isso que vem se formando em volta do Palmeiras. Parece que esse vídeo inicial do ano, assim, do Palmeiras vem para meio que mascarar tudo que foi de 2025, mas tendo influenciadores igual o Fernando, é muito bom você ter, assim, a noção do que realmente aconteceu. É alguém que não vai deixar toda essa maquiagem sobre o que foi o trágico ano de 2025 do Palmeiras. Então, obviamente que eu vou também colocar aqui no canal, porque eu comentei bastante sobre o Palmeiras no ano passado, pretendo também comentar bastante sobre o Palmeiras esse ano, porque eu já disse, repito, quando você tem uma instituição que é referência, é óbvio que você precisa coletar os pontos positivos e os pontos negativos. E digamos que do Palmeiras está vindo bastante pontos negativos que a gente não deveria seguir ou mesmo copiar. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, que compartilhe o vídeo caso você queira e se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!